Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do MDI Ouve Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. Vocês estão bom? Que é com grande alegria que damos as boas-vindas a mais um episódio dessa temporada. Eu sou o Gabriel Machado, vocês podem me chamar de Gabs. Eu falo aqui diretamente do Distrito 4770 e estou como assessor de treinamentos da Rotaract Brasil. E aqui ao meu lado, não literalmente, está a minha diretora, a Gabu, Gabriele Bueno. E aí, amiga, tudo certo? Oi, amigo, tudo certo? E aí, como você tá? Bom, olá, MDI ouvintes. Já vou começar aqui anunciando para vocês que o nosso convidado de hoje, ele vem lá da Paraíba, do Rotary Clube de Pombal, do Distrito 4500. E antes de passar para o Rotary, ele foi associado lá do Rotaract Clube João Pessoa Bancários. E aí, Léo? Boa tarde, bom dia, ouvintes. É um prazer voltar aqui para o MDIO podcast. Faz um tempinho já que eu participei com vocês aqui, mas é sempre um prazer conversar, trocar ideias e relembrar algumas experiências. Eu passei 14 anos em Rotaract, então já tem umas temporadas também, já que eu saí um pouco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Léo Vegildo, o Léo é mais fácil, eu já ouvi todas as variações possíveis e imagináveis, e fiquem à vontade para falar como preferirem, e vai ser um prazer a gente trocar algumas ideias e experiências aqui hoje. Não, bom que eu tava falando agorinha, que até o nome do podcast é quase um trava-língua, né? MDI Ouve Aí. E o nome do Léo também é um nome complicado pra gente falar. Pois é, você viu aqui que eu Amigão. nem me arrisquei a falar o nome completo, né? Pra não passar vergonha. Não, isso. E até me recordo de um vídeo que tem meu e do Léo lá em Brasília, cada um falando a Dirk com seu sotaque, sabe? Eu acho que é muito engraçado. Amiga, é um prazer ter você aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo, tenho muitas memórias afetivas aí contigo ao passar do tempo. E a gente vai falar de censo, de Rotaract hoje. E eu queria que você começasse explicando para a galera o que rola por trás do censo. Porque eu tenho uma visão, né, assim, é uma diretoria que não tem nos distritos, e a maioria das diretorias da Rotaract Brasil a gente tem no distrito, então dá para entender mais ou menos como funciona, e o censo não tem. Então tem muita gente que às vezes não entende como que funciona essa parte mais estratégica da Rotaract Brasil. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, um prazer. O censo, na verdade, ele é um produto entregue pela Rotaract Brasil, já vem sendo entregue, acho que a primeira edição dele é de 2013, é um compromisso que a Rotaract Brasil assume de fazer uma varredura, de fazer um levantamento de dados, de fazer uma fotografia da instituição, dos clubes, dos seus associados e suas percepções naquele dado momento. E lógico que quando a gente consegue analisar a cada edição, a cada fotografia, a gente vai vendo a evolução da própria instituição e dos seus associados. É uma diretoria que ela tem um trabalho extremamente técnico, ela não está muito direcionada naquelas primeiras assessorias junto aos distritos, junto aos RDs. É um compromisso da Rotaract Brasil de entregar esse produto num prazo especificado. Então, é uma diretoria que passa por aquele processo inicial, como todas as outras, de seleção, de formação de equipe, de definição de prioridades junto à gestão, à presidência da Rotaract Brasil, isso é necessário, e aí começa-se um trabalho técnico de levantamento de dados. Então, por não termos aquele contato direto com os RDs, não ter essa prestação de assessoria direta ao trabalho que é desenvolvido nos distritos e, consequentemente, nos clubes, a gente perde aquele contato imediato. Mas, mesmo olhando de maneira mais abrangente, sem estar dentro dos problemas do dia a dia dos distritos, a gente acaba fazendo um levantamento tão amplo, tão abrangente, tão completo do que é a Rotaract, de quem são os seus associados, que eu sou muito feliz em dizer que no final a gente consegue ter uma visão muito completa da instituição depois de ter vivenciado um processo desse, sabe? Então foi uma experiência incrível, eu participei da equipe
do censo de 2019, e aí no censo de 2021, ou de 23, não, 21, eu estive como diretor do censo, então pude vivenciar essa rotina mais uma vez. Não, e fica um material muito denso, e muitas vezes as pessoas não sabem que também acontece com um período específico, né? Não é todo ano que a gente tem censo. O censo hoje ele é feito a cada 2 anos. E aí, na minha cabeça, eu sempre dei uma importância bem interessante ao censo, e eu vi que, não, a gente deveria fazer isso todo ano, mas, cara, depois que a gente fez o censo do digente, é muito trabalho, é muita loucura, é um processo muito custoso, a gente precisa otimizar o tempo. Inclusive, eu sou a favor, inclusive, que a gente possa aumentar mais um pouco esse período, ir para 3, 4 anos e trabalhar que nesse intervalo a comissão continue existindo, tendo outras prioridades. Uma prioridade de, por exemplo, de prestar o trabalho e assessoria de que os distritos façam seus censos distritais, que hajam levantamentos parciais de dados, atualizações periódicas, mas o trabalho, a confecção do produto censo, ela é muito complexa, ela é muito demorada e ela envolve um trabalho muito pesado, eu diria. Pois é, um trabalhão, né, Léo? E eu acho que faz muito sentido mesmo ter essa pausa, assim como você falou, né? Hoje a gente tem uma pausa curta, se a gente for ver, né? E faria sentido até aumentar um pouco a pausa entre um censo e outro, que eu vejo aqui no nosso distrito, nesse ano, a gente está usando o censo esse ano, né? O último censo saiu e a gente está usando o censo para a gente conseguir fazer uma coleta mais micro ali no nosso distrito para a gente conseguir trabalhar sobre isso. E é um super trabalhão. Então, assim, vocês constroem lá o censo da Rotaract Brasil, aí o próximo ano já é ano do distrito pegar aquele trabalho para dar uma analisada e conseguir trabalhar, e de repente já tem outro censo. Então, realmente, acho que faz muito sentido esse papo de talvez, quem sabe aí futuramente, para as próximas lideranças que estão ouvindo a gente, pensar nesse papo de dar uma esticadinha mais ainda, né? E eu vejo que, por mais que seja um trabalho muito amplo, muito abrangente, sempre vai faltar alguma coisa. Então, a gente sempre encerra ali a entrega do produto. Poxa, eu adoraria ter feito um estudo mais aprofundado sobre isso, eu gostaria de ter colocado mais perguntas, eu gostaria de ter avaliado mais esses fatores, mas a gente não consegue abraçar todos os itens com toda a profundidade que nós gostaríamos, se tornaria impossível. Mas então acho que nesses intervalos aí, pensar em pesquisas específicas, em levantamentos estatísticos mais direcionados que gestão a gestão elas venham a complementar e atualizar os dados do censo. O censo ele vem evoluindo, né? O censo de 2013, daí, por exemplo, ele foi bem diferente do censo de 2023, o mais recente, mas não quer dizer que o de 2013 seja ruim. Significa apenas que ano após ano, gestão após gestão, trabalho após trabalho, a gente foi descobrindo que precisava avaliar outras coisas, ter outros parâmetros, fazer outras comparações e dar outras informações e outro tipo de suporte para a Rotaract Brasil e, consequentemente, para os distritos. Então, acredito que nas próximas gestões o censo vai continuar nesse processo de evolução, de detectar quais são os gaps, quais são os nichos necessários a fazer um estudo mais específico, e as próximas gestões vão conseguir pensar numa solução mais assertiva e mais produtiva para isso, sem problemas. Bom demais, Léo. E até pensando ainda sobre isso, sobre a construção mesmo do censo, né? Queria perguntar para você, né? Fazendo um gancho, que o censo do Rotaract, ele é realizado lá desde 2013, como você já falou, né? E vai além dessa simples coleta de dados, né? Envolve aí uma análise super detalhada de informações conectadas a diversos estudos, né? Uma coisa muito mais técnica, como você já pontuou. Aí eu queria perguntar para você, você pode explicar para a gente como que é realizada aí a construção das edições do censo e como que se dá todo esse processo? O censo ele sempre teve essa política de ser uma construção e que depende muito do trabalho da gestão anterior. Então, a ideia é que haja uma transição muito, muito sinérgica entre as gestões nisso.
Então, o comum e que foi feito lá nas últimas edições que eu pude acompanhar é sempre, olha, vamos partir do cenário que foi levantado pelo censo anterior, vamos levantar todas as perguntas que foram feitas, vamos manter as perguntas e, lógico, fazer uma avaliação e fazer o mínimo de substituições possíveis para que a gente possa fazer esse cenário ano após ano. O trabalho, o planejamento em si, desde a montagem da equipe, ele vem ali de uma maneira muito bem estabelecida, porque os prazos também são curtos. Então, a gente precisa passar por algumas etapas muito bem estabelecidas. A primeira etapa é o que a gente chama de pré-censo. O pré-censo ele precisa ter uma ideia da nossa população, do nosso universo amostral, lógico. Então, a gente começa a levantar os primeiros dados meramente numéricos, que são quantidades de clubes, quantidade de distritos, quantidade de associados, média de associado por clube, por distrito. São dados meramente numéricos iniciais. Então, a gente começa com isso. Partindo disso, a gente começa um trabalho técnico de levantamento de metas. Olha, para que nós tenhamos uma representatividade estatística de 95%, nós precisamos ter uma amostra de pelo menos tantos associados. Então, qual vai ser o nosso trabalho para conseguir esse número de respostas? Qual a nossa abordagem para conseguir isso? Paralelamente, tem todo o trabalho braçal de formular as perguntas, analisar as perguntas do censo anterior, o que é que de novo vai ter, o que é que a gente pode abrir mão e, como eu disse, tentar fazer o mínimo de substituições possíveis e aí implementar isso olha, como nós vamos nos comunicar. Então, tem a comunicação com a equipe de imagem pública, a gente precisa trabalhar dentro de uma plataforma. Poxa, qual a plataforma de formulário que nós vamos utilizar? Tem todo um processo de testar essas plataformas, de analisar quais as formas que essa plataforma vai entregar em termos de resposta. É texto, é gráfico, é resultado numérico? Quais perguntas são objetivas e quais são subjetivas? Quais a gente vai poder formar gráficos e quais elas vão precisar de uma análise subjetiva? Então, a gente começa a formular isso muito antes e fazer testes. Então, a gente rotaciona ali dentro e testa essa plataforma várias vezes. Nas últimas edições, a gente teve que partir para plataformas pagas, afinal, as gratuitas não conseguiam entregar daquela forma que nós queríamos ter os resultados que nós julgávamos que fossem mais, digamos, condizentes com o resultado que nós queríamos entregar. E aí, quando isso tudo está feito, que já deu muito trabalho, começa o trabalho, de fato, de captar, de cobrar os embaixadores, de cobrar os RDs, de estar junto da presidência da Rotaract Brasil, de estar junto da diretoria de imagem pública para fazer com que os associados de fato respondam, para que de fato nós tenhamos respostas para analisar. Quando encerra esse prazo, e aí tem todo um trabalho técnico de juntar essas respostas, de um trabalho em parceria com a diretoria jurídica, de que no processo de divulgação a gente consiga respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode permitir que aqueles dados sejam identificáveis, que a gente possa atribuir nomes e clubes àquelas respostas que foram obtidas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, e é um trabalho técnico, de levantamento de parâmetros técnicos, de médias, de desvios, de correlações, de variâncias, de interligações entre variáveis. É meramente técnico, é um trabalho puramente estatístico e matemático. E aí a gente vem para a fase final, que é como comunicar isso. A gente precisa entregar esses resultados de alguma forma. E a gente tem consciência que entregar uma tabela, que entregar um bocado de número aleatório, ele talvez não seja legível, ele não atinja o objetivo daquele produto. Então, a gente precisa escrever, a gente tem um trabalho de redação, que também é uma redação técnica, é uma redação que vai informar dados matemáticos, mas que precisa ser acessível para quem não é da área. E nisso tudo, a gente precisa situar aqueles nossos resultados. E para situar os resultados, a gente precisa ter outros resultados. Então, quando eu vou comparar um número puramente
número próprio, extraído daquele censo, eu preciso comparar com censos anteriores, eu preciso ter uma comparação com o censo nacional, eu preciso dar a informação e dar o parâmetro para que o leitor possa se ponderar, se é muito, se é pouco, se está na média, se está longe da média, se nós precisamos melhorar, se nós precisamos avançar numa ou outra variável que é trabalhada. Então, tem todo um trabalho técnico. E quando a gente consegue finalmente entregar o produto, quando a gente consegue finalmente entregar os relatórios, quando a gente consegue finalmente comunicar com o nosso público, com a nossa base, a gente fica mais disponível para divulgar isso, para tirar dúvidas, para fazer outros levantamentos, para auxiliar no processo de implementação e interpretação daqueles dados junto à instituição, junto aos distritos, junto à Rotaract Brasil. Então, observa que a gente começa levantando só número e, no final, a gente está conversando sobre como comparar isso com outras variáveis e o quanto isso representa para a instituição. Eu lembro que no censo que eu estive à frente, de 2021, acho que um dos grandes avanços nossos na época foi que a gente, pela primeira vez, trouxe um banco de dados do IBGE, da PNAD, da pesquisa do IBGE, para dizer, olha, nós precisamos comparar a Rotaract com a sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade civil organizada. O quanto Rotaract representa da sociedade brasileira. E aí todos os dados que nós tentávamos levantar do Rotaract, a gente tinha um trabalho de pesquisar isso também no Censo Nacional para tentar encaixar aquela nossa realidade dentro da realidade nacional e saber o quanto aquilo era representativo. E isso dá muito trabalho também. Isso que é levantar dados, esses dados não são tão fáceis de encontrar. Então, é um trabalho técnico amplo e que ele nasce de um número muito simples e encerra com algo que eu acho mágico, que é tentar entender o que é o Rotaract e o quanto ele está dentro da nossa sociedade para que a gente possa pensar o futuro da nossa instituição. Eu Nossa, acho muito Léo, bacana. pode falar, amigo. Não, assim, eu acompanho o censo já faz um tempo, e aí eu noto a evolução, e até nessa última edição a gente tem até um comentário ali falando, não, na edição anterior a gente separou os distritos por regiões, né? Então tem 3 distritos, por exemplo, que pegam 2 regiões, e aí colocou na maior predominância. Mas já na última edição nós já vimos que era mais interessante deixar claro que esses 3 distritos estavam em 2 regiões do país. Então, eu acho que isso é muito importante, mostra a evolução do Rotaract no país, né? Porque a gente vai mudando com o tempo e vendo que às vezes uma prática, até no censo, que é um trabalho mais estatístico, mais técnico, a gente precisa às vezes adaptar alguma coisa. E outra coisa que eu ia pontuar, né, que eu acho que assim, esse papo que a gente tá tendo, ele é muito importante, muito rico, porque assim, eu vejo que muita gente dentro do Rotaract ainda tem aquele mito de que o censo, é uma pesquisa que eu tenho que responder para depois ter lá um compilado de informações. Mas, gente, olha o trabalho que tem por trás do censo, sabe? É toda essa questão que o Léo falou, tipo, do pré-censo, de estudar como a gente vai fazer o censo nesse ano, o que deu certo, o que não deu tão certo, o que a gente precisa melhorar para esse ano, sabe? E é toda essa questão de como chegar nas pessoas e o que fazer após o censo também, sabe? Essa parte do compilar dado, eu sinto que muita gente acha que é uma coisa assim muito simples, né? Mas não é. De simples não tem nada nesse processo, Nossa, sabe? Muito. Gente, boom. E como o Gabs falou, tem essa questão da evolução também. E eu falo com muito carinho de quando eu estive à frente do censo, e tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Eu tenho muito orgulho do produto que foi entregue daquela época, mas é importante citar os avanços que as gestões anteriores já tiveram também, de iniciar o censo, e aí não ia citar todas, mas eu acho super interessante também o trabalho do último censo de 2023. Ele trouxe 2 novidades que eu acho incríveis e maravilhosas. Depois do trabalho de 21,
Os clubes começaram a usar esses dados para fazer projetos e pensar projetos para os seus distritos, já que a gente tinha também os censos distritais e regionais. O censo de 2023 teve o zelo de pegar exemplos de projetos que foram feitos e pensados por meio do censo, informa no documento, de uma maneira gráfica bem interessante, sobre esses projetos, dá subsídio, está lá no nosso Cadastro Nacional de Projetos, acessa lá, confere, esse projeto nasceu de informações do censo. E outra informação bem relevante, quando a gente traz algo técnico, a gente não vai falar sobre absolutamente tudo no censo, é um documento que ele precisa ter um nicho, então a gente não vai abrir várias abas para falar de absolutamente sobre tudo. Mas aí o último censo teve um carinho especial de, olha, você quer saber mais sobre isso? Você quer saber mais sobre identificações de sexualidade, de gênero, de economia, de renda, de escolaridade? Para cada uma dessas sessões ele vai buscando. Além dos projetos que foram desenvolvidos por Rotaract, eles buscaram também referências técnicas de artigos científicos, livros, indicações. Quer entender mais sobre isso? Pesquisa mais, estuda aqui, a gente dá um subsídio. Eu achei isso incrível. Então, acredito que a próxima geração de censo vai ter resultados ainda mais incríveis em termos de projetos que foram feitos com isso e com pessoas ainda mais capacitadas para discorrer e entender esse contexto do Rotaract dentro da sociedade em que ele está inserido, sabe? Eu noto também, assim, eu já estou com 10 anos aí no Rotaract, uma preocupação com a experiência do usuário. Antes a gente tinha um censo muito mais fechado, então para a gente analisar as informações era um pouco mais complicado. E hoje a gente, qualquer pessoa, sabe? Eu não preciso ter conhecimento nenhum, assim, eu vou pegar e vou entrar lá e vou clicar e vou selecionar muito fácil, de uma forma muito didática. E isso também mostra, eu acho que, maturidade do Rotaract. A gente preocupar com quem também vai ter acesso a isso. Porque não é só as lideranças, sejam as lideranças nacionais, quanto as lideranças dentro do distrito. E até vou puxar um gancho para a próxima pergunta, né? Que eu gostaria de saber o que você acha que os clubes, principalmente os distritos, né, que a gente cita muito, como eles podem utilizar esses dados do censo a seu favor. E aí até você comentou de algumas modificações da última edição, mas como que o pessoal pode pegar essas informações e falar assim, não, vou aplicar na realidade do meu clube? Olha, eu sinceramente acredito que o censo, ele sendo esse retrato abrangente do país, a coisa mais essencial, mais básica para os clubes e distritos é tentar fazer o seu retrato e entender o quão próximo da realidade nacional eles estão. E aí entender-se como parte de uma instituição maior. Num segundo passo, depois que a gente se entende, olha, o quão parecido o meu clube ele é com o resto do Rotaract do país, com o resto do Rotaract no meu distrito, deixa eu entender como, da mesma forma que o Rotaract faz essa varredura, que o país faz essa varredura para comparar com o contexto nacional, em todas as variáveis do censo de IBGE, de escolaridade, de sexualidade, de economia, de religiosidade, etc. Vamos tentar fazer um retrato nosso aqui também, a gente entende como faz e o quanto o meu clube ou o quanto o meu distrito reflete a nossa realidade local em todos esses fatores. Se o clube e o distrito, eles não necessariamente eles correspondem à realidade local, aí a gente tem subsídio suficiente para entender o que é que está acontecendo e buscar uma forma de ser mais representativo, ou mesmo, o que não é nenhum problema, entender as suas limitações enquanto representatividade social, e aí poder trabalhar projetos pensados para isso. E aí projetos eu digo tanto no sentido projetos da comunidade, para entender melhor a sua comunidade, entendendo a si mesmo, projetos para DQA, expansão de quadro associativo, entender como é o meu quadro associativo, o que é que eu tenho disponível na minha cidade, no meu distrito e como comunicar essas duas coisas, e também projetos financeiros
no sentido de entender qual a nossa realidade financeira do distrito, do clube, e qual a realidade financeira da região, da cidade, do bairro em que nós estamos inseridos, para que a gente possa pensar de maneira melhor os nossos projetos. A gente só consegue fazer bons projetos se a gente entender o que nós somos, mas também aonde nós estamos, sabe? Em todos os aspectos. Eu penso assim, eu acho que o censo é uma ferramenta bem interessante para essa compreensão em todos os níveis, do nacional ao local. E eu tô aqui pensando, né, como que a gente pode potencializar o censo no sentido de ter com que cada vez mais pessoas respondam o censo, né? O que que a gente pode fazer de estratégia? Fiquei aqui, enquanto você estava falando, pensando sobre isso. E a gente vê que às vezes ainda tem pessoas que têm receio de responder, mas quais estratégias será que os clubes precisam fazer para que, junto com os embaixadores, junto com a equipe, tenhamos um número mais expressivo, né? Porque isso leva um dado muito importante para a nossa instituição. Sim. Eu acredito que em número de respostas a gente vem tendo uma adesão boa já há algum tempo. E quando eu digo uma adesão boa, é em termos de representatividade estatística. Então, quando a gente vai para aquele estudo estatístico, de entender, olha, qual o tamanho da nossa população, qual o tamanho da amostra, qual a representatividade estatística e percentual que isso vai ter em cada resposta, essa resposta ela é bem satisfatória. Lógico que o ideal seria que nós tivéssemos a avaliação de 100% da população inteira. Eu não acho que isso seja necessário estatisticamente, não é, mas também não seria impossível de termos isso. Eu lembro que quando, eu até peguei aqui o dado, abri aqui o arquivo, nós tínhamos quase 9 mil associados na época, e no Brasil todo, e nós tivemos mais de 6.600 respostas, ou seja, a gente teve quase 70% dos associados do país respondendo à pesquisa, e isso deu uma credibilidade estatística sem maiores problemas. Mas acho que a gente precisa avançar ainda no uso dessas informações. Eu acho que ano após ano, tanto a Rotaract Brasil, ela consegue ter melhor noção de entender, olha, qual a nossa situação atual e onde nós queremos chegar. A gente pode se perguntar isso e ter metas mais assertivas. Eu quero o presidente da Rotaract Brasil e os RDs podem pensar, eu quero trabalhar uma gestão de fortalecimento do DQA, vamos aumentar o número de associados. Peraí, mas vamos aumentar o número de associados em quanto? Eu só consigo mensurar se eu tiver uma meta mensurável, né? Então, vamos dar uma olhadinha nos censos anteriores. Qual foi o nosso crescimento? Onde aconteceu esse crescimento? E por quê? Tendo com base nisso, quais serão as nossas ações para atingir essa meta numérica específica de 10%, de 15%, sei lá, de 50% de associados. A gente só consegue pensar, toda meta, ela precisa ter um dado numérico, ela precisa ser factível, ela precisa ser mensurável ali no final. E o censo dá muito subsídio para isso. Então, ainda existe um processo a ser vencido de usar melhor os dados do censo, e isso vale para a Rotaract Brasil como um todo, e que isso possa se aprofundar para os distritos e numa escala mais micro para os clubes também. Então, a gente ainda precisa fortalecer esse processo de uso correto das informações. Ô, Léo, e aí até falando aí do uso correto das informações, eu até vou puxar o gancho já para a próxima pergunta, que a gente percebe aí, né, que ao decorrer dessas 6 edições do Censo, a gente observa que os temas de diversidade, equidade e inclusão, eles têm ganhado cada vez mais destaque, né, abordando aí várias questões, como etnia, deficiência, saúde mental, identidade de gênero, orientação sexual, enfim, né. São vários aspectos aí da diversidade que são abordados e que vem ganhando mais destaque, né? Como que você vê a importância aí desse acompanhamento e de que maneira que os clubes eles podem aproveitar os dados do censo, né, para atrair e engajar ainda mais associados, promovendo aí um ambiente, um quadro associativo mais inclusivo e mais diverso também?
Exatamente. E eu acho que o censo dá esse nosso retrato para a gente se reconhecer enquanto parte de uma sociedade, enquanto parte de um todo. Quando a gente consegue ter um retrato nacional, ou um retrato regional, ou mesmo municipal, a gente consegue reconhecer o quanto o nosso clube está próximo disso. Então, poxa, será que existem digamos, representações sociais de quaisquer nicho que sejam, desses que você citou, em termos de diversidade, em vários aspectos possíveis. Poxa, quais desses nichos não são representados no nosso clube? Eu não estou dizendo, eu preciso ter pelo menos um de cada coisa, de cada aspecto, para ter lugar de fala. Não, não é isso. É entender em dados numéricos, o quanto isso participa da nossa sociedade. Poxa, peraí, quantas pessoas nesse contexto nós temos na nossa cidade, assim, digamos, no nosso bairro? Por que é que eu não tenho nenhuma dessas pessoas no meu clube? Por que é que meu clube não é aberto a essa forma de associação? Por que é que meu clube não conseguiu atrair me perdoe o termo, mas essa tipologia de qualquer que seja a variável que você esteja pegando? Então, quando a gente se permite discutir isso, quando a gente se permite entender isso, aí a gente consegue avançar enquanto clube, enquanto distrito. Então, acho que a gente precisa ter dados para poder conversar sobre isso. Inevitavelmente, talvez muitos clubes, muitos distritos nunca tenham pensado ou pesquisado na sua relação, no seu censo ali, nos dados do censo do seu município como um todo. Poxa, qual a proporção de pessoas com deficiência que tem aqui na minha cidade? Por que é que eu não consigo trazê-las? Qual a proporção de pessoas transgêneros que tem na minha cidade? Por que é que eu não consigo tê-las no meu clube? Poxa, será que a representação racial da minha cidade ela condiz com a representação racial do meu clube? Poxa, meu clube, sei lá, dados aleatórios, tá, gente? Meu clube tem 95% de brancos caucasianos, mas a minha cidade tem 60% negros. Por que é que eu não tenho essa representatividade mínima aqui dentro do meu clube? Eu não estou dizendo que o censo vai resolver esses problemas. Eu não estou dizendo que a gente precisa ter o mesmo valor. Olha, tem que representar. Se você tem 10 associados, precisa ter 60%. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente sobrepõe esses dados e a gente consegue analisar que o nosso clube, que o nosso distrito, ele não representa em vários aspectos, quaisquer aspectos que sejam, a comunidade em que nós estamos inseridos, a gente precisa discutir sobre isso. E a primeira pessoa que levanta para pensar sobre isso é o censo. O censo é o primeiro lugar, infelizmente, talvez em muitos aspectos, o único que mostra esses dados. Então, quando a gente consegue informar isso, se o censo informa isso, e se em algum momento o distrito, o clube para discutir isso e pensar ações, aí o censo atingiu o seu objetivo, fazer pensar. Eu fiquei aqui pensando, né, que muitas vezes a gente pensa na diversidade como uma meta. E o censo não é sobre isso, né? A gente utiliza o censo para entender que somos diversos e precisamos pensar em estratégias de ter essa representatividade, mas não como uma meta. E até vem uma frase na minha cabeça que a gente fala muito dentro da universidade, que é nada sobre nós sem nós, né? Que ela surgiu lá na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, lá em 2006. E é sobre isso o censo, né? Nós estamos falando sobre nós, sobre o que o Rotaract representa como um todo, qual que é o nosso perfil também, porque tem todas essas variáveis de perfil da cidade, e fica até um convite para quem está ouvindo o podcast de conhecer o censo e também de procurar saber sobre o censo do IBGE da sua cidade, né? Porque para a gente ter esse parâmetro, essa referência, essa comparação. Isso. A gente precisa se reconhecer enquanto instituição, mas principalmente se reconhecer como parte de um todo e daquela sociedade em que nós estamos inseridos. Incrível, gente. Nossa, eu tô aqui assim, sabe, cabeça fervendo de ideias aqui. Que papo incrível, viu?
E uma coisa que eu notei também nessa edição, né, que é de 2023 até 2025, que é sobre a pandemia, né, os efeitos da pandemia. E aí até tem algumas informações sobre isso, alguns comentários lá no relatório final. E aconteceram muitas mudanças nas nossas vidas, né? Na forma como nós interagimos, nas dinâmicas dos nossos clubes, do distrito, até a forma como a gente trabalha enquanto equipe da Rotaract Brasil. E aí eu queria saber, Léo, a gente já está quase caminhando aí para o final, como que você percebe essas mudanças, né? Como que elas influenciam nessas edições mais recentes do censo e quais têm sido os dados mais reveladores nesse contexto de mudança, né? Pós-mudança, vamos dizer assim, nós passamos por uma ruptura, tivemos que nos adaptar e agora a gente está vivendo essa pós-adaptação. Tem muito disso, sim. Acho que a gente teve aquele censo de 2019, que foi ali um pré-pandemia, né? E aí o censo de 2021, ela já trouxe aqueles dados que foram coletados no auge da pandemia ali, quer dizer, imediatamente após o auge da pandemia, mas eu acho que tem muito a ver também com, além da realidade local, os objetivos das nossas lideranças. Eu acho que toda a presidência de Rotaract Brasil, toda a equipe da Rotaract Brasil, da mesma forma que todos os RDs, a equipe de RDs, ela traz demandas, ela levanta demandas para o futuro da nossa instituição. Então, a gente está muito vinculado a isso. Primeiro, as mudanças que ocorreram enquanto sociedade e as mudanças que ocorreram na própria instituição. Eu vejo um perfil hoje muito diferente do censo lá de 2019 com o censo de 2023, muito diferente mesmo. Poxa, o que é que aconteceu aqui no meio de campo? O censo tem que responder essa pergunta. A gente fica submetido também aos interesses e projetos das lideranças, então as pessoas que compõem as lideranças são muito importantes nesse projeto, vão ter demandas específicas, vão ter metas específicas e projetos específicos, e inevitavelmente a gente também está submetido ao caminhar da instituição enquanto parte do Rotary. Então, nós temos um retrato de quando nós éramos um projeto do Rotary, de quando nós éramos um clube parceiro de Rotary, de como nós fomos no antes-Elevate, no pós-Elevate, no que vem acontecendo em termos de quadro associativo de idade. Então, a gente também fica muito sujeito às alterações e, digamos, mudanças de paradigmas nas instituições, no Rotaract, causados pelas mudanças em Rotary. Então, a gente fica sujeito, principalmente, a essas três variáveis aí, que são muito importantes. Então, inevitavelmente, as pessoas vão mudar, as instituições vão mudar e os próximos censos também vão mudar e também vão se adaptar para essa realidade e vão levantar dados que sejam mais relevantes conforme o tempo passa e cada gestão vai fazer a sua leitura mais assertiva sobre essas necessidades. Legal, né? Acho que assim, o censo, eu e o Gabs, antes da gravação do podcast, a gente estava até fazendo uns comentários entre a gente, né? E o Gabs falou assim, nossa, o podcast de hoje, ele é muito de exatas. E o censo, acho que todo o trabalho, assim, é muito de exatas. E para quem, por exemplo, eu sou 100% de humanas, né? É uma coisa que a gente para pensar e a cabeça fica assim, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso, sabe? E acho que é muito bacana também a gente pensar, né, de uma forma mais simplificada do censo, né? Assim como você trouxe agora, de pensar como uma imagem a cada fase, a cada etapa ali do Rotaract, né? Então, se a gente olha lá, no começo você falou, né? Não é que o censo de 2013 ele é pior do que o censo de hoje, né? Teve aí uma evolução, né? O censo de 2013, a gente tem ali um panorama das coisas, de como era o Rotaract lá em 2013, né? E aí hoje a gente tem o censo de 2023, como que é o Rotaract hoje, em 2023? O Gabs falou ali, né, sobre a pandemia, a gente falou um pouquinho aí sobre a pandemia, como as coisas mudaram. E eu sinto que quando a gente estava retornando ali da pandemia, no comecinho a gente ficou muito naquela de tipo, agora a gente precisa trazer as coisas ao normal, Por muito tempo foi se falado do novo normal, e a realidade é essa, que as coisas nunca mais vão voltar a ser como elas eram antes.
Tipo, normal é o que a gente vive agora. Amanhã pode acontecer alguma coisa que vai mudar esse normal de novo, né? Então, antes da pandemia, a nossa forma de ser Rotaract, a nossa forma de pensar Rotaract, ela era muito diferente do que ela é hoje, né? E, consequentemente, a forma de ser, de fazer as coisas no Rotaract, ela jamais vai voltar a ser o que ela era antes da pandemia, né? Enfim, que papo bacana. Pois é, eu acho que a gente precisa utilizar o senso para entender isso. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Eu estou sempre disponível para trocar ideia. Eu participei do Censo 2021, já tem 3 anos aí, e eu adoro bater papos sobre isso, porque na época foi uma experiência incrível, eu estava com uma equipe incrível acho que deu para entender muito bem, assim, ter uma visão muito ampla. Eu acho que foi uma oportunidade incrível para conhecer cada cantinho desse país, por meio de dados, por meio de respostas. Até abri aqui o arquivo, eu vi, na época nós tivemos 6.620 respostas, e cada resposta tinha 96, e cada resposta de cada pessoa eram 96 perguntas. Então, poxa, isso é um universo gigantesco de perguntas que acho que falam muito sobre a nossa instituição e falam muito sobre cada um de nós, de onde estamos e onde nós podemos chegar enquanto Rotaract, sabe? Sensacional. Eu fico muito pensando sobre essa questão da mudança, até porque, assim, no meu distrito, assim, eu tô como diretor de planejamento da próxima gestão. E aí nós fizemos uma dinâmica que casa muito com o Sense, assim, porque tudo que a gente vai planejar hoje, a gente precisa ter um ponto de partida e fazer algum tipo de pesquisa. E aí foi muito engraçado ver que o pessoal que tinha menos de 1 ano tava pontuando coisas que o pessoal que tinha mais de... A gente dividiu em 3 grupos. Então tinha o pessoal intermediário, que é aqueles que entraram na pandemia, os mais velhos e o pessoal que entrou agora. Como o pessoal que entrou agora estava falando assuntos que os mais velhos já tinham vivido ou já tinham respostas. Então a gente acaba ficando também muito nesse ciclo de quem tá mais velho, né? Léo já não tá mais no Rotaract, mas gosta muito de falar sobre o censo. Eu também tô mais velho. O quanto é legal a gente ter essas pessoas falando sobre projetos ou iniciativas que nós somos desenvolvendo a partir aí da nossa jornada no Rotaract. Não sei se você tem essa sensação, Gabo, também. Sim, com certeza, Gabs. Muito louco isso tudo, né? Ai. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo ele tá acabando, né? Mas eu tenho certeza que, assim como eu, vocês aí de casa, né, queridos MJ ouvintes, também aprenderam muita coisa aí sobre o censo de Rotaract, né? Acho que deu pra gente desmistificar um pouquinho de o censo ser só aquele formulário que a gente preenche em certos anos aí, que depois é um compilado de informações, porque não é só isso. Existe um super, hiper, mega trabalho por trás disso, e tem diversas formas da gente utilizar isso aí para potencializar os nossos distritos, os nossos clubes e tudo mais. Então, já vou me despedindo aqui de vocês, queridos MDI ouvintes. Conto com vocês aí para o próximo episódio, que vocês estejam aqui. Lembrando vocês de deixar a indicação aí do que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast da Rotaract Brasil. E queria agradecer a você, Léo, por compartilhar toda essa sua experiência, todo esse conhecimento conosco. Tenho certeza que foi um episódio muito rico e tenho certeza aí que nossos MDI ouvintes vão aproveitar muito essas dicas. Então, eu já me despeço por aqui e passo para o Léo fazer suas considerações finais e se despedir de vocês. Um beijo, queridos MDI ouvintes. Obrigado, foi um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz. Vamos voltar a falar sobre o Rotaract. Então, por mais que a gente tenha, pelo menos oficialmente, né, a idade chega ali para todo mundo, eu migrei totalmente para o Rotary, mas eu tenho um carinho enorme pela instituição, por tudo que eu vivi nela ao longo de tanto tempo. E é sempre um prazer falar sobre isso, para compartilhar ideias, compartilhar experiências, e fico disponível para a gente trocar
figurinhas sobre a vida, o universo e tudo mais aí. Verifiquem os censos. A Rotaract Brasil já colocou disponível na sua plataforma todos os censos anteriores. O censo mais recente também está incrível, está com a navegabilidade muito interessante. Então, consultem lá também, dá uma olhada e ganhe essa curiosidade de dar uma olhadinha na evolução dos dados. E é isso. O censo serve para a gente pensar melhor o futuro que nós queremos para a nossa instituição. E eu vou estar sempre aqui para falar um pouquinho sobre a instituição, sobre o que eu vivi e tudo que eu desejo para o Rotaract. Obrigado, até umas próximas. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Gabu. Pessoal que está ouvindo esse podcast em casa, ou no trabalho, ou voltando do trabalho, lavando louça, se preparem, tem muitas novidades vindo aí. Hoje nós falamos do Censo de Rotaract. Não deixem de procurar saber sobre esse produto da Rotaract Brasil. E eu aguardo vocês na próxima. Até mais!